Isso mesmo que você leu no título. Em um discurso inflamado e repleto de ameaças, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que o país está à beira de um cataclismo caso ele não seja reeleito nas próximas eleições, marcadas para o dia 28 de julho. Um banho de sangue e uma guerra civil são as consequências que Maduro previu, incendiando ainda mais o já volátil cenário político venezuelano. Maduro, em seu pronunciamento explosivo, clamou que, quanto mais contundente for a vitória, mais garantias de paz vamos ter, num claro aviso à população e à comunidade internacional de que sua permanência no poder é a única garantia de estabilidade. A retórica belicosa do líder chavista não é nova, mas nunca foi tão explícita e ameaçadora. Para entender a gravidade das palavras de Maduro, é crucial voltar um pouco na história recente da Venezuela. A nação sul-americana, outrora uma das mais ricas do continente graças às suas vastas reservas de petróleo, vem enfrentando uma crise econômica devastadora que começou a se agravar no final da presidência de Hugo Chávez e se intensificou sob o comando de Maduro. A hiperinflação, a escassez de alimentos e medicamentos, e a imigração em massa de cidadãos desesperados são apenas alguns dos sintomas dessa catástrofe econômica e social. O regime chavista, iniciado por Hugo Chávez em 1999, se baseou na redistribuição da riqueza do petróleo para implementar programas sociais massivos, o que inicialmente reduziu a pobreza e ganhou grande apoio popular. No entanto, a dependência extrema do petróleo e a má gestão econômica levaram a uma espiral descendente quando os preços do petróleo caíram drasticamente em meados de 2014. Desde então, Maduro tem lutado para manter o controle, enfrentando múltiplas tentativas de golpe e uma crescente pressão internacional. A crise socioeconômica na Venezuela é uma das mais graves do mundo. Com uma inflação galopante que chegou a atingir mais de 1 milhão% ao ano, o valor da moeda venezuelana despencou, tornando o custo de vida insustentável para a maioria da população. A escassez de produtos básicos, incluindo alimentos e medicamentos, é uma constante. Supermercados frequentemente têm prateleiras vazias, e os hospitais estão sem suprimentos essenciais, deixando milhões de venezuelanos em uma situação de desespero. A pobreza extrema aumentou dramaticamente, e muitos cidadãos dependem de ajuda humanitária internacional para sobreviver. A insegurança alimentar é um problema grave, com relatos de pessoas procurando comida no lixo e crianças sofrendo de desnutrição. A crise de saúde é igualmente alarmante, com surtos de doenças antes controladas, como a malária e a difteria, voltando a assolar a população devido à falta de vacinas e tratamentos. A escassez de combustível, paradoxalmente em um dos países com as maiores reservas de petróleo do mundo, é um problema diário. Filas quilométricas em postos de gasolina são comuns, e a crise energética tem paralisado setores inteiros da economia, agravando ainda mais o sofrimento da população. Enquanto isso, Maria Corina Machado, a figura mais proeminente da oposição e favorita nas pesquisas, sofreu um ataque aterrorizante. Vandalizaram nossos carros e cortaram a mangueira dos freios, revelou Machado, evidenciando a brutalidade da repressão enfrentada pelos opositores de Maduro. Impedida de concorrer desde janeiro, Machado representa a esperança de muitos venezuelanos que clamam por mudança. A comunidade internacional observa com crescente preocupação. As eleições venezuelanas, cercadas de suspeitas de fraude e repressão, são vistas como um teste crucial para a democracia no país. Em outubro de 2023, Maduro assinou um compromisso formal de garantir eleições livres, mas os eventos recentes lançam uma sombra sombria sobre essas promessas. Observadores e analistas temem que a promessa de eleições livres seja apenas uma fachada para mascarar um processo eleitoral viciado. A comunidade internacional observa com crescente preocupação. As eleições venezuelanas, cercadas de suspeitas de fraude e repressão, são vistas como um teste crucial para a democracia no país. Em outubro de 2023, Maduro assinou um compromisso formal de garantir eleições livres, mas os eventos recentes lançam uma sombra sombria sobre essas promessas. Observadores e analistas temem que a promessa de eleições livres seja apenas uma fachada para mascarar um processo eleitoral viciado. A escalada da crise humanitária está aumentando a pressão sobre o governo de Maduro. Organizações internacionais de direitos humanos estão denunciando violações graves, e os pedidos por uma intervenção externa para aliviar o sofrimento do povo venezuelano estão crescendo.
Países vizinhos estão sobrecarregados com o fluxo de refugiados, e a estabilidade regional está em risco. Desde a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu o controle, prometendo continuar o legado chavista. No entanto, sua administração tem sido marcada por acusações de corrupção, ineficiência e autoritarismo. A eleição de 2018, amplamente considerada fraudulenta, consolidou ainda mais o poder de Maduro, levando a uma condenação global e a sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia. Os primeiros anos do governo Maduro foram caracterizados por uma crescente repressão contra opositores políticos e protestos populares. A violência nas ruas e a deterioração das condições de vida levaram a uma imigração em massa, com milhões de venezuelanos fugindo para países vizinhos em busca de segurança e melhores condições de vida. A crise humanitária se aprofundou, e a resposta do governo foi intensificar a repressão e o controle sobre a população. A voz do povo venezuelano ecoa pelas ruas e praças do país. Multidões se reúnem em manifestações pacíficas e, às vezes, em protestos violentos, exigindo mudanças e o fim do regime opressor. As redes sociais estão repletas de vídeos e fotos de cidadãos corajosos que, apesar do risco, documentam os abusos e a resistência popular. A indignação e a desesperança são palpáveis, mas também há um forte sentimento de solidariedade e união entre aqueles que lutam por um futuro melhor. Os líderes da oposição, apesar das dificuldades e dos ataques, continuam a organizar e mobilizar suas bases. Maria Corina Machado, Leopoldo Lopes e outros proeminentes opositores têm se esforçado para unificar as diferentes facções da oposição e apresentar uma frente comum contra o regime de Maduro. As reuniões clandestinas, os discursos inflamados e os apelos por apoio internacional são constantes, em uma tentativa desesperada de trazer à tona uma mudança real. A comunidade internacional tem acompanhado de perto a situação na Venezuela, impondo sanções econômicas e diplomáticas ao governo de Maduro na tentativa de pressioná-lo a realizar eleições justas e respeitar os direitos humanos. Os Estados Unidos, a União Europeia e vários países latino-americanos têm liderado esses esforços, congelando ativos, proibindo viagens de funcionários do governo e impondo restrições comerciais. Organizações internacionais de direitos humanos, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, têm documentado as atrocidades cometidas pelo regime de Maduro, fornecendo evidências de prisões arbitrárias, torturas e execuções extrajudiciais. A pressão global tem aumentado, mas a resposta do governo venezuelano tem sido desafiadora, acusando as nações estrangeiras de interferência e imperialismo. Ao mesmo tempo, a ajuda humanitária tem sido um ponto de contenção. O governo de Maduro tem bloqueado repetidamente a entrada de alimentos, medicamentos e outros suprimentos críticos enviados por organizações internacionais, alegando que são parte de uma conspiração para desestabilizar o país. Esta situação tem agravado ainda mais o sofrimento do povo venezuelano, que continua a lutar por sobrevivência em meio a uma crise sem precedentes. Com a data das eleições se aproximando rapidamente, o futuro da Venezuela permanece incerto, e a tensão no ar é palpável. O país está em uma encruzilhada histórica, onde o resultado das próximas eleições poderá determinar se a nação continuará sua descida rumo ao caos ou se finalmente encontrará um caminho para a recuperação. O mundo aguarda ansiosamente o desfecho desta crise, temendo que as palavras de Maduro se transformem em uma realidade devastadora. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as atualizações e análises sobre as principais notícias internacionais. Comente abaixo o que você achou dos exercícios navais na Rússia e como você vê o impacto dessas manobras nas tensões globais. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a manter o canal sempre atualizado com as melhores análises e notícias. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!